queridos, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida, em seu coração, em todo o seu viver, hoje e para sempre. Vamos então à nossa oração na prática. Estamos observando quais os mecanismos da oração e por que é importante a oração diante do Senhor, nosso Deus, e como orar constantemente diante dele, ok? Nós estamos lendo em 1 Reis, capítulo 8, e hoje o nosso versículo é o verso de número 5, na presença do Senhor nosso Deus. Você pode abrir e conferir enquanto nós adoramos o Senhor nosso Deus neste dia, ok? Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, eu te louvo, pois eu sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, eu te louvo, pois eu sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, eu te louvo, pois eu sei que sobre todos és Senhor. Tu és Jesus o Senhor. Amém! Nosso Senhor Jesus é o Senhor, Senhor Jesus de nossa vida, nossa alma, nosso ser, em todo tempo, em todo momento. Muito bem, vamos então à nossa leitura de 1 Reis, capítulo 8, e hoje estamos no verso 5, na presença
presença do Senhor, nosso Deus. Amém? Que diz assim, verso 5. E o rei Salomão e toda a congregação, diz aqui, de Israel, que se ajuntara a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que não se podiam contar nem numerar pela sua multidão. Aqui fala alguns versículos alguns acontecimentos também que nós já estudamos nas lives anteriores, e é um resumo que o escritor faz aqui de tudo aquilo que depois ele detalha no final do capítulo, ok? O fator de sacrificar, de se esforçar e trazer a Deus em primeiro a gratidão. Por que Deus quer que nós venhamos completamente colocar diante de Deus o propósito da nossa vida completamente entregue diante de Deus, entregue na presença de Deus, mas não só entregue na presença do Senhor nosso Deus, mas também o fator de nós vivemos uma vida de exaltar a essência de Deus, a glória de Deus, porque tudo isso é o viver de gratidão. Deus gerou todas estas coisas, Deus gerou a oportunidade de nós convivermos e comunicarmos com Ele, e então vivemos para a glória dEle, a essência dEle, com a essência dEle e para a alegria dEle. Isso são coisas específicas vindas do Senhor Deus para a nossa vida, que isso traz todo o motivo e a razão de nós vivemos uma vida em gratidão, por gratidão e para a gratidão. Quando nós entendemos o porquê vivemos, não nos apegamos às coisas para viver, mas nos apegamos ao Deus que nos deu esta vida. Nos apegamos ao Deus que nos deu todo o propósito de vida nele. Nos apegamos àquilo que é a essência de Deus. Vivemos pela essência de Deus e para a essência de Deus na nossa vida. E um propósito de expressão de gratidão. Então, esse versículo fala que todo Israel se ajuntou diante da arca da glória de Deus e sacrificaram, ou seja, se esforçaram em expressão de gratidão ao Senhor nosso Deus. É a primeira coisa que precisamos entender. Seja o que for que Deus fizer com as respostas das suas orações, seja o que for que Deus permitir na sua vida, seja o que for que aconteça conosco, nós vivemos para a glória de Deus, para exaltar a essência de Deus, nós vivemos para agradecer a Ele por tudo que Ele criou. Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida não é reação de Deus, é reação humana. É reação terceirizada, é reação destrutiva de obras destrutivas. Então, a nossa gratidão e a nossa razão primária, ela deve ser primeiro de Deus, primeiro do propósito de Deus, da vontade de Deus na nossa vida. Essa é a maior importância, né? Quando você está alinhado no seu espírito e na sua alma a viver a gratidão da glória, a gratidão da glória de Deus, então nenhuma coisa vai derrubar você. Nenhuma questão vai desestabilizar. Pode te atribular, mas te desestabilizar não. Por quê? Porque uma hora você vai entender e viver e escolher sempre se apegar a Deus e entender que o Senhor é soberano acima de qualquer acontecimento nesta terra. Amém? Graças a Deus por isso. Muito bem, vamos então à nossa leitura do devocional de hoje, 19 de julho de 2025. Vamos meditar nas Escrituras Sagradas, ok? Diz assim, sinais no íntimo. Vamos ver o que diz as Escrituras para nós. Jó 38 e o verso 36. Quem pôs a sabedoria no íntimo? Deus colocou a sabedoria no íntimo. Ou quem colocou a mente
e deu à mente o entendimento. Está perguntando, quem fez isso, né? Deus nos levou a mudar para Tulsa, o comentarista diz, no final da década de 60. Então ele está falando sobre aquele aviso, né? Aquela orientação interior que Deus tinha falado a ele e a sua esposa. Por meio de um testemunho interior, tínhamos morado em Garland, num subúrbio de Dallas, Texas, por 17 anos. Nós não tínhamos intenção de mudar dessa cidade. Uma vez que nosso ministério estava crescendo, eu tinha plano de transformar nossa casa inteira em escritório. Dirigíamos nosso ministério de uma garagem em um cubículo e até mesmo de construir outras instalações em nosso terreno, se necessário fosse. Então visitamos Tulsa a negócios. Um amigo que nos hospedou me disse, Monegin, você precisa mudar para Tulsa. Eu tenho um local ideal para você. Está à venda um prédio de escritórios que um outro irmão ocupava e pediram que eu vendesse. Venha, quero mostrar. Várias pessoas tinham procurado comprá-lo, mas os negócios jamais chegaram a ser feitos, de modo que o prédio ainda estava vazio. Na verdade, não me interessei muito, porém pensei em ir apenas por consideração ao meu amigo. No momento em que entrei naquele prédio, senti como se alguém tivesse tocado uma campainha dentro de mim. Às vezes o interior, o testemunho é assim, soou uma campainha no meu espírito, bem no meu íntimo. É difícil de escrever, mas simplesmente sabemos lá dentro no espírito. Foi assim que Deus confirmou que desejava esse prédio para meu ministério. Confissão, o Espírito Santo habita em meu espírito, a sabedoria está no meu íntimo, o entendimento está no meu coração. Escuto o meu coração. Amém? Graças a Deus por isso, quando nós escutamos a nossa vida, aquilo que o Espírito Santo de Deus fala é maravilhoso para nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esses momentos, por tudo aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor fará. Nós te glorificamos, Pai, porque a Tua palavra nos ensina a viver uma vida entregue, a devotar e viver para a Tua glória e entender que a razão da nossa vida é a gratidão. Ajuda-nos a nos alinharmos em preparação para começarmos a orar, Senhor, sobre nós mesmos. Nós precisamos primeiro entender o que vivemos, para que vivemos, por que existimos, como o Senhor responde. E a nossa existência é para a Tua glória, é para a entrega completa e inteira a Ti, é para um viver completo, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos e em nome de Jesus nós colocamos diante de ti, Senhor, todas as causas, Pai, todos os desafios, tudo aquilo que o teu povo precisa neste momento. Que possamos entender que o Senhor está no domínio e controle de todas as coisas e já te agradecemos, porque independente, Senhor, do que vimos, do que sabemos, do que não vimos, do que não sabemos, o Senhor sabe e está, Senhor, acima de todas as coisas. E nós te louvamos por isso, Pai, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Graças a Deus. Vamos às nossas datas comemorativas. Nós temos hoje, dia 19/7, Dia Nacional do Futebol. Olha que legal! E também temos Dia da Caridade, ok? O objetivo de conscientizar as pessoas a importância da solidariedade e prática da caridade. Vamos então orar ao Senhor nosso Deus e agradecer a Deus, pedir que o Senhor venha abençoar todo o esporte nacional de futebol, todos os integrantes, os familiares e também que nos motive sempre mais a cada um de nós à caridade diante de Deus, ok? Senhor, nós te agradecemos por esses momentos na tua presença e pedimos, Pai, alcança, Senhor, todo a nossa nação, todo o trabalho, Senhor, de esporte, todos os envolvidos, o esporte do futebol, todos os integrantes, seus familiares, as escolas, os projetos, seja na tua presença, a tua bênção, Senhor, seja tudo conforme a tua vontade. Aquilo que não provém de ti, Senhor, nós repreendemos como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Declaramos tua proteção, tua paz, teu agir, Senhor, sobre a nossa nação.
não só no futebol, mas também aproveitamos para orar por nossa nação. Repreendemos todo mal como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Declaramos fora todo mal em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Senhor, o Senhor tem toda a liberdade, trina, Senhor, aos 4 cantos da terra, Senhor, para operar e trabalhar, e sobre a nossa nação também, no nome de Jesus. Pai, nós oramos também para que o Senhor nos ajude a ter cada vez mais amor, caridade, Senhor, no nosso coração, que nós possamos viver, ó Pai, lembrando que o Senhor está presente, que o Senhor é conosco. Seja a tua bênção sempre mais a cada um dos teus filhos, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus queridos, que o Senhor abençoe. Um forte abraço. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!